Olá, tudo bem? Aqui é o Leonir Vivan e esse é mais um vídeo para quem sofre com o valor da conta de energia, conta de luz, como você preferir chamar. Neste vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas para economizar com o ar-condicionado, que no nosso país é muito importante para garantir o nosso conforto na nossa casa, no nosso trabalho. Então, se você ainda não se inscreveu para a Semana Luz em Conta, que é o evento gratuito de 21 de junho até 28, onde nós vamos trabalhar vários conceitos fundamentais para quem quer reduzir o valor da conta de luz, se inscreve aqui no link que está na descrição desse vídeo e é gratuito e totalmente online. Tá legal? Conto com você na Semana Luz em Conta. Então, o ar-condicionado ele é uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? É uma máquina que consome energia elétrica para transportar calor de um ponto a outro. Mudar a temperatura de dois pontos através de calor. Calor é energia em movimento. Então, o ar-condicionado, basicamente, ele funciona quando ele está na posição verão, ou seja, para resfriar o ambiente interno. Então, ele expande o gás de um lado e comprime o gás do outro lado, na parte externa deste equipamento. E aí, nessa parte externa, ele dissipa calor e joga o ar frio para dentro daquele ambiente. Então ele é uma máquina através de ciclo de compressão e expansão de um gás, de um fluido refrigerante, e esse gás, ao expandir, ele se resfria e com isso o ar passa na serpentina onde tem aquele gás mais frio e acaba diminuindo a temperatura do ar, e aí ele entra para o ambiente mais frio do que ele estava antes. E quando esse gás é comprimido, ele vai lá na parte externa, na parte de fora do ar-condicionado e dissipa calor para o ambiente. E com isso baixa a temperatura do gás e o ciclo se renova. Tá legal? Então, quando a gente tem este tipo de funcionamento, o ar-condicionado residencial ou os comerciais mais comuns hoje em dia são os ar-condicionados. Os primeiros que surgiram ainda foram aqueles chamados ar-condicionados de janela, que são aquelas caixas que ficam metade para dentro, metade para fora da casa. Eles têm compacto dentro deles o compressor, a parte de condensação, a parte de evaporação da máquina, toda concentrada em um único gabinete. E ele precisa estar na parte externa para dissipar calor quando ele está refrigerando a parte interna, ou então para absorver calor do lado de fora quando ele está esquentando a parte interna do ambiente. Também, já bastante populares, eu digo que são os equipamentos mais populares hoje em dia, são os chamados splits, que eles são divididos em dois gabinetes separados, porém conectados por tubulações de gás, e que são a parte interna e a parte externa, que trabalham como ou condensadora e evaporadora, dependendo o ciclo, se é de resfriamento ou de aquecimento. Então, quando a gente tem esse tipo de equipamento, ele funciona, os equipamentos mais populares até hoje, vamos pensar assim numa linha do tempo, lá dos anos 90 até hoje, esses equipamentos eles funcionavam até hoje não, mas vamos botar uns 5 anos atrás, ou talvez 10 anos atrás, quando começou essa tecnologia a vir para o Brasil, eles trabalhavam no sentido de liga e desliga. O que é um liga-desliga? O liga-desliga é a parte principal é relacionada à parte principal do split ou do ar-condicionado, que é o compressor. Então,
Se a gente vai lá e bota para refrigerar a uma temperatura de 20 graus no ambiente, o ar-condicionado, como é que ele vai funcionar para isso acontecer? Ele vai ligar o compressor e vai começar a jogar o ar para dentro do ambiente muito mais frio do que o ambiente está. Então ele vai refrigerar aquele ar através dessa troca nessas serpentinas e ele vai jogar o ar frio que vai sair da casa de 16 a 18 graus do equipamento de ar-condicionado para dentro do ambiente e vai retornar, ou seja, por circulação, por convecção, ele vai retornar para aquele equipamento e ele vai medir a temperatura do ar que volta para o ar-condicionado. E essa temperatura, até ela não chegar na temperatura lá dos 20 graus que a gente configurou quando acionou o equipamento, ele vai continuar com o compressor ligado. Só que ele tem uma janela, quando a gente põe 20 graus, ele vai operar provavelmente até atingir 19 graus no ambiente, o ar de retorno. Então quando atingiu 19 graus, ele desliga o compressor e fica só ventilando e aí circulando o ar no interior do ambiente. E esse ar vai começar a aquecer de novo, vai aquecendo até atingir uma temperatura que varia de equipamento para equipamento, mas eu diria que seria 22 graus, 23 graus do ar de retorno, e aí ele vai ligar o compressor de novo e vai começar tudo de novo. Por isso que muitas vezes, dependendo do ambiente, dependendo da dimensão desse ambiente onde a gente está, perto ou longe do ar-condicionado, a gente tem sensações de frio e sensações de calor sem mexer no ar-condicionado. É só por esse ciclo de operação de liga e desliga. A boa notícia é que equipamentos mais modernos, e é provável que eles se disseminem muito nos próximos anos, são os equipamentos chamados inverters. Esses equipamentos inverters, eles não trabalham num regime de liga e desliga. Ele trabalha num regime, ele mantém a rotação do compressor de acordo com a necessidade de refrigeração ou aquecimento do ambiente interno. Então, comparando, é quase que se a gente pegasse dois carros que saíssem de São Paulo rumo a Santos, no litoral, e esses dois carros acelerassem e um deles, que é o carro que opera no sentido liga e desliga, né, no modo liga e desliga, ele acelerasse até 120 km por hora continuamente, pé no fundo. E aí lá quando atingisse 120 km por hora, ele é colocado em ponto morto e deixado aí na famosa banguela até atingir uma velocidade de 60 km por hora. Quando ele atinge 60 km por hora, o motorista engata a marcha de novo e acelera o carro até 120 km por hora de novo, quando ele bota em ponto morto. E assim ele vai de São Paulo a Santos. E o segundo motorista, aquele que tem o carro inverter, esse cara ele vai manter a velocidade mais constante possível. Ele vai acelerar nas subidas, ele vai tirar o pé do acelerador nas descidas, ele vai manter uma aceleração mínima para manter a velocidade do carro nas retas. Os dois, se a gente fosse numa extrapolação ideal, sairiam no mesmo horário e poderiam, se mantivessem as velocidades constantes, e chegariam no mesmo momento em Santos. Ou seja, eles sairiam no mesmo lugar, levariam o mesmo tempo para chegar ao seu destino. Porém, eu faço a pergunta para ti: qual dos dois consumiu mais energia? Ou consumiu mais combustível? Como a gente está falando de carro. É intuitivo para nós dizer que o primeiro, o cara que acelerou e deixou o carro ir na banguela, que ele consumiu mais energia. Talvez o exemplo de São Paulo a Santos não seja o melhor, porque eu não sou de São Paulo, mas no meu entendimento é uma descida, né? Então talvez o cara ganhou alguma vantagem com isso, mas vamos eliminar essa parte da descida. Se você é de São Paulo e não está vendo lógica nesse meu exemplo, então vamos pensar de São Paulo a Belo Horizonte, então, que é um caminho mais longo, né? Então pensa que o primeiro cara ele consumiu muito mais combustível que aquele que manteve o carro com aceleração mais sem estar acelerando tanto, com a velocidade mais constante possível. Essa é a diferença entre o ar-condicionado
o convencional, vamos chamar assim, que é o liga e desliga, e os ar-condicionados do tipo inverter, que são a nova geração, para a gente falar assim, desses equipamentos. Então, se você for comprar um equipamento hoje, priorize um equipamento que tenha tecnologia inverter. Ele vai economizar de 25% até 30% de economia em relação a um equipamento do tipo liga e desliga. Bom, mas caso você tenha um ar-condicionado, o que você pode fazer para reduzir o consumo do seu ar-condicionado que está lá hoje? E você não pretende trocar ele porque ele é caro. Então, você pode. Primeira coisa que você pode fazer é dar um check nos filtros. Os filtros de ar da parte interna desse ar-condicionado, eles vão acumulando poeira ao longo do tempo. E à medida que eles vão acumulando poeira, eles deixam menos, eles diminuem a quantidade de ar que passa por esses filtros e vai para dentro do ambiente. Isso é como se tu tampasse a saída do ar gelado. Então, tu está jogando menos ar frio ou quente para dentro do ambiente e com isso tu está refrigerando menos. Mas o compressor está lá, lembra? Pau e pau, né? Acelerando a 120 km por hora. Então, se você está com os filtros sujos, tapados de poeira, regularmente você tem que abrir esse equipamento, tirar os filtros. É muito simples. É muito simples. Você pode olhar no manual do seu equipamento, você pode pesquisar na internet como fazer. Existe uma infinidade de conteúdo que você pode buscar e como fazer essa limpeza dos filtros do modelo que você tem na sua casa. E é importante você fazer isso regularmente, não só para o consumo de energia, mas também para a sua saúde. Porque aí você está melhorando a qualidade do ar dentro do ambiente que você fica. Outro ponto, e que ajuda muito, eu diria que talvez é um dos pontos principais e que representa um desperdício de energia muito grande, a meu ver, é a configuração da temperatura que a gente diz para o ar-condicionado operar. Como eu falei anteriormente, o ar-condicionado ele trabalha jogando um ar frio ou quente para dentro do ambiente e medindo a temperatura que volta. Então, se a gente está num ambiente quente, tá? Vamos falar de refrigeração, que é o tipo de climatização, o tipo de condicionamento do ambiente que a gente tem mais comum no nosso país, né? Então, se tem um ambiente quente e tu chega lá e liga o ar-condicionado a 18 graus e deixa ele o dia inteiro nos 18 graus, e isso é muito comum de acontecer, que você está dizendo o que vai acontecer com o ar-condicionado? Ele dificilmente vai atingir 18 graus quando lá fora está 40 ou quase 40. Então o compressor vai trabalhar direto durante o dia inteiro. Então, estudos já comprovam, e você pode buscar literatura referente a isso, que o conforto térmico nosso, humano, ele fica entre 22 e 25 graus Celsius. Então, entre 22 e 25 graus, nós estamos confortáveis, ou seja, não precisa de ventilação, ou aquecimento, ou refrigeração do ambiente onde a gente está. Então, qual que é o segredo, qual que é a dica que você tem que seguir aqui? Quando você está é lógico que eu entendo, eu também gostaria de ficar de bermuda e camiseta no inverno dentro de casa e de casaco e sobretudo no verão dentro de casa. Mas isso consome muita energia. Então, quais são os sets ideais? No verão, 25 graus e no inverno, 22 graus. Esses são os vamos dizer assim, a parametrização de conforto térmico. Tá? Você pode dizer, mas se eu botar 25, o meu ambiente nunca vai ficar refrigerado, nunca vai chegar numa temperatura boa, eu estou sempre passando calor lá dentro. Então o problema não está na temperatura do ar-condicionado, está no dimensionamento dele. Quando você põe uma máquina com uma capacidade térmica muito baixa para um ambiente muito grande, pensa que a quantidade de ar frio que aquela máquina tem que jogar, é como ela joga uma quantidade
pequena para cada minuto que ela trabalha, e aquele ambiente precisa de uma quantidade de ar frio muito grande, ela vai trabalhar, ela vai estar acelerando e nunca vai alcançar os 120 graus, os 120 km por hora, perdão, os 18 graus que você vai colocar. Então o compressor vai funcionar direto. E aí o que isso significa? Significa que você vai consumir muito mais energia se você colocar uma máquina maior ou de dimensionamento, de capacidade adequada para aquele ambiente. Então é importante para ambientes grandes você não colocar máquinas pequenas. Se você tem uma máquina pequena num ambiente grande, repense que isso está consumindo muita energia e talvez valha a pena investir em uma outra máquina de capacidade maior que vai te gerar um consumo de energia menor e vai acabar até se pagando. Outro fator que impacta muito no consumo de equipamentos de ar-condicionado são as fugas de energia. Fazendo uma comparação com outro equipamento que consome uma quantidade considerável de energia dentro da nossa casa, a geladeira. O ar-condicionado não deixa de cumprir a função que o compressor da geladeira faz com o interior da geladeira. Só que ao invés de manter alimentos a 5 graus menos 4, 5, menos 5 graus para congelamento, o ar-condicionado está mantendo a temperatura do ambiente, ou dessa geladeira chamada ambiente, em 22 graus no inverno ou 25 graus no verão, porque esses são os sets de conforto térmico que a gente já conversou. Então ninguém pode sair, terminar de assistir esse vídeo e ligar o ar-condicionado de novo em 18 graus. Senão eu vou ficar muito chateado com vocês. Brincadeira. Mas, então, o que acontece? Todo mundo já sabe que se a gente deixa a porta da geladeira aberta, o que acontece? Consome muito mais energia, além de estragar o alimento que está dentro, porque a geladeira vai ficar quente. Esse mesmo conceito se aplica aos ambientes climatizados com ar-condicionado. Se a gente deixa a porta da geladeira aberta ou não está bem vedada, o que vai acontecer? A gente vai perder climatização, vai perder condicionamento de ar para o ambiente externo. E isso vai fazer o nosso equipamento de ar-condicionado trabalhar muito mais e vai consumir mais energia. Então, um bom isolamento, e não é só um isolamento de ar, ou seja, fechar as portas do ambiente, janelas, mas também evitar a entrada de raios solares. Porque o que acontece quando a gente deixa o sol entrar através do vidro no ambiente? A luz do sol passa pelo vidro, o vidro normal, esse vidro comum, ele não faz uma filtragem dos raios infravermelhos que estão dentro da luz do sol, e esses raios infravermelhos, eles, quando chegam sobre uma superfície, eles transmitem calor, eles aquecem aquela superfície, e assim a temperatura dentro do ambiente aumenta. Só que o vidro, nesse caso, ele é um isolante térmico, ele evita que o calor passe ou passe do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, ou dificulta essa transmissão de calor do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, ou do ambiente mais frio para o ambiente mais quente. Então o vidro isola. Então isso é uma estufa, vira uma estufa. Então se você tem janelas muito grandes, você pode colocar películas nessas janelas, você pode colocar cortinas, você pode, quando é possível, plantar um arbusto, uma árvore que acabe fazendo sombra naquela janela nos horários mais quentes, ou nos horários que pega mais sol naquele ambiente. Então isso, evitar que o sol entre, melhora e muito a qualidade, ou vamos dizer assim, a carga térmica, diminui bastante a carga térmica deste ambiente. Que eu não sei se eu falei antes, mas carga térmica é a quantidade de energia térmica que aquele ambiente precisa para manter a temperatura dentro do conforto térmico que a gente já falou, que é de 22 graus no inverno, 25 graus no verão. Então, uma outra forma, e essa é uma forma um pouquinho mais radical de economizar com ar-condicionado, é
a gente apelar para a boa e velha ventilação, circulação de ar. Aposto que nem todos os dias do ano a gente precisa do ar-condicionado. Vão existir dias mais a menos, e lógico que vão existir dias quentes e que o ar-condicionado é indispensável, mas existirão dias em que o ar-condicionado pode sim ficar desligado e a gente apelar para a boa e velha ventilação. O que favorece a ventilação do ambiente? Quando a gente fala de ventilação natural, a gente fazer ventilação cruzada. O que é ventilação cruzada? Se você tem uma janela num canto de um ambiente, você abrir uma ventilação na face oposta, vamos dizer assim, na diagonal, se a gente considerar um retângulo na outra diagonal, você vai fazer o ar fazer como se fosse um S dentro daquele ambiente, e isso facilita e melhora a ventilação se você abrir uma janela de frente para outra, que assim o ar entra numa janela e sai pela outra e não circula pelo ambiente. Então, se você abre uma janela e abre uma porta, o ar vai circular e vai melhorar vamos dizer assim, o conforto térmico, a sensação térmica no interior daquele ambiente. Então a ventilação, o ventilador consome muito menos do que o ar-condicionado. A própria ventilação do ar-condicionado consome 10% do consumo do compressor. Então, só para ter uma ideia, um aparelho de 9.000 BTUs, ele tem cerca de 900 watts de potência. O ventilador ele consome cerca de 100 watts. A gente está falando de praticamente 10% da potência total do equipamento. Bom, e por último, você já sabe, você já ouviu 1000 vezes isso, mas não custa te lembrar de novo, que quando você sai do ambiente, quando você deixa de ocupar aquele ambiente, desliga o ar-condicionado. Lógico, eu estou aqui trabalhando ou fazendo alguma tarefa, alguma atividade em um ambiente, eu vou buscar um copo d'água na cozinha. Não, nesse caso não desliga e liga, isso aí é prejudicial, então deixa ele funcionando. Agora, eu vou ir no mercado agora e vou voltar daqui 2 horas. Nesse momento você pode sim e deve desligar o ar-condicionado para evitar ele ficar mantendo só os móveis confortáveis na temperatura de conforto térmico, né? Então, quando você sair, se ausentar por longos períodos do ambiente, desliga o ar-condicionado. Se você ainda não se inscreveu na Semana Nos em Conta, o link para se inscrever nesse evento totalmente online e gratuito está na descrição desse vídeo. Você clica lá, vai colocar o seu melhor e-mail, e nesse melhor e-mail a gente vai mandar todas as instruções e os acessos para os vídeos que a gente vai tratar ao longo dessa semana, para que a sua fatura de luz seja em conta. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.